sobre todo esse tesouro que nós temos e que a doutrina espírita vem nos ajudando a descortinar. Agradecemos a presença dos amigos que aqui estão presencialmente, dos que estão também conectados online, e também aos desencarnados, aqueles amigos que também têm gosto por esse estudo, que nos ajudam, que preparam o ambiente, que nos inspiram. Então, o nosso agradecimento. E rogamos também nessa prece, pedindo para todos os irmãos, os amigos que aqui estão, e para todos que precisam, que essa prece chegue em forma de alento para o coração de todos que passam por algum momento de dificuldade nesse planeta, nessa trajetória, que possam receber essa fonte de luz emanada desse grupo, que com certeza nós fazemos luz. E com esse sentimento de amor, nós damos por iniciado mais uma reunião de estudos da doutrina espírita, que assim seja. Chegou mais alguém? Acho que não, né? Tinha ouvido um barulhinho, achei que fosse mais um. Soraya, você lê pra gente? Sim, vamos lá. A escolha de Barnabé e Saulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes e o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam, disse ao Espírito Santo: separai para mim a Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, após jejuarem, orarem e imporem as mãos sobre eles, os soltaram. Perfeito. Bom, pessoal, vocês viram que são 3 versículos hoje apenas, né? Pouquinho, mas tem uns conteúdo interessante aqui que nós podemos explorar, conhecer um pouquinho mais como era essa igreja, como eram esses personagens que aqui estavam naquele momento. Então, acho que dá para a gente descortinar muita coisa boa aqui, tá? Acho interessante a gente, primeiramente, ter uma noção assim, do que era a igreja de Antioquia, né? Porque o cristianismo primitivo, depois da morte do Cristo, né, física, de Jesus, na verdade, ficou focada em Jerusalém, na Casa do Caminho. Então, os apóstolos se concentraram naquele local, né? E o foco principal era o atendimento aos doentes e aos necessitados. A comunidade crescia, acontecia alguns fenômenos interessantes de cura, que ainda continuaram, né, depois da ida de Jesus. Mas o foco principal era ainda o atendimento aos necessitados, aos doentes. E depois nós vimos que Pedro começou a sair, começou a acontecer alguns fenômenos interessantes, que a espiritualidade, né, os espíritos santos aí começaram a se manifestar, indicando um outro caminho que o cristianismo deveria seguir também. E depois a gente percebeu que o Saulo, né, pela sua conversão, veio a somar com isso. E agora parece que Jerusalém, que teria sido o início de tudo, né, tinha ficado um pouco assim cristalizado ainda naquelas tradições judaicas, em todas aquelas necessidades, né, exteriores que o judaísmo ainda difundia. Isso, eu acho que foi por uma necessidade até, né, de sobrevivência, vamos falar assim, porque o cristianismo que Jesus trouxe, se ele fosse implantado de cara em Jerusalém, né, na Casa do Caminho, com certeza, em pouco tempo ele não existiria mais. Então, por mais que aconteceu essa cristalização, eu acho que ela foi temporariamente necessária. Mas agora nós estamos num segundo passo, né? Começa aqui, né, os apóstolos, depois da morte de Estevão, eles começam a sair para outras cidades, para outros ambientes, e outras igrejas começam a aparecer. E dentre elas, uma igreja muito interessante aqui
para nós cristãos hoje, que é a igreja de Antioquia. E é interessante que a gente tenha uma noção de como era essa igreja. Ramon, no material que você me passou aí, que a gente trocou, eu acho que está mais completo do que o que eu te passei, se você puder ler para nós. Tá, vou pegando uns trechos, né? E dá uns trechinhos legal da igreja aqui, e aí o Ramon pode ir parando, vocês também pode acrescentando com o conhecimento de vocês, e a gente vai andando assim, tá? A gente começou a falar um pouco já no estudo passado, né, sobre esse... E, inclusive, o Paulo Estevam, ele dá mais detalhes do que aconteceu por trás desse versículo, né? Dessa perícope, que o Paulo e o Barnabé, eles voltaram para Jerusalém e ficaram muito incomodados, né, com a situação que estava lá. Principalmente por causa da prisão de Pedro, da morte de Estevão. E aí o Tiago, ele se fechou, ele foi vestindo o cristianismo dos rituais simbólicos de Jerusalém. A gente vem saber depois que isso também foi importante, né? O movimento, vamos falar assim, de jogo de cintura. Por assim dizer, né? Uma estratégia de sobrevivência. Mas o Saulo e o Barnabé voltaram muito preocupados. Eles falaram, bom, se continuar desse jeito, o cristianismo vai sumir, né? E a gente conversou até um pouco sobre isso. Que eles vão contar a história de Jesus como um aventureiro que foi crucificado somente, né? E aí, durante essa viagem de volta, ele e o Barnabé conversam e surge a ideia, o Saulo divide com ele a ideia de que eles deveriam pregar para os gentios e expandir a distribuição do cristianismo para outras culturas. E é muito bonito, e aí ele deixa claro lá, essa como uma questão de estratégia, até mesmo de sobrevivência da doutrina. Porque uma vez que os evangelhos estivessem disseminados em diversos locais, ia ficar difícil controlar depois. Ele poderia ser, vamos dizer assim, tolhido em algum lugar, mas e todos os outros? E esses outros poderiam trazer de volta, né? E aí é muito legal, porque eles levam lá para Antioquia, e segundo Paulo Estevam, eles submetem ao grupamento, né? Lembrando que igreja não é igreja igual hoje, tá, gente? Igreja é um grupo, né, de pessoas, né? Então, falava assim, igreja de Antioquia, né? Mas não é igreja com essa conotação religiosa que a gente tem hoje, tá? E é muito interessante, porque ali já era um local que você não tinha só judeus participando dos trabalhos. Era uma cidade comercialmente também muito visitada por outras nações. E é legal ver que o Saulo ele trouxe a ideia, mas não pensando nele como pregador. É muito interessante, né? Isso me marcou também na última reunião. Ele falou assim, Barnabé, enquanto você prega, eu vou ficar na tecelagem garantindo a subsistência para a gente. Só depois que o Saulo percebeu que era a função dele. E aí, o que o Hernando falou, né? Como nós estamos falando assim de um mundo judeu extremamente fanático, extremamente, como é que fala, quando sincretismo, eles acreditavam que Deus era só para eles, para mais ninguém no mundo, né? A gente tinha o mundo dos gentios, que detestavam os judeus, mas tinha como base uma parte dos conhecimentos, né, do judaísmo também. E a gente tinha os romanos, que eram politeístas e não acreditavam em nada daquilo. E aí que a gente entende por que os estudiosos falam que o Paulo era um homem de 3 mundos. Porque ele era cidadão romano, ele era doutor da lei, e ele foi desbravar e pregar para os gentios. Então, ele tinha uma grande autoridade moral e também de conhecimento para conseguir ser esse elo, que claramente o povo de Jerusalém não iria conseguir ser. A gente vê aqui uma análise sobre uma localidade, mas não é só a localidade, né? É também a personalidade. E é muito interessante. E Antioquia ficava até meio, logisticamente também ficava num local mais adequado para acontecer essa missão, né? Vocês estão ouvindo a gente bem? A conexão tá boa, pessoal?
confirma, tá ok? Deixa eu só ir lendo aqui os Tá tópicos. ótimo, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, legal. Aqui a gente está com uma musiquinha de fundo aqui, tem um vizinho hoje que está meio empolgado aqui, continuando a semana, final de semana. Isso. Aí a gente vê, por exemplo, que eles utilizaram o termo profeta, mas profeta, no Antigo Testamento, era como se fosse aquele que fazia profecia, previa o futuro, né? Mas ele também tinha o significado daquele que instruía, aquele que orientava. E no caso dos evangelhos, predominantemente é esse segundo. Tá? Então, por isso que foi utilizado esse termo ali. E é difícil para a gente entender, porque para nós, hoje em dia, né, profeta é só aquele que recebe as orientações do alto. Mas é interessante o que você falou. Ó. Lá era outro sinônimo. Isso mesmo. E assim, o profeta pode ser médium também. Então, fica também, dá a entender, naquele primeiro versículo ali, que os 3 primeiros seriam os médiuns, e o Barnabé e o Saulo seriam os pregadores. Tá? Isso dá a entender. Quando a gente percebe o que acontecia de fenômeno em Antioquia, a gente percebe que faz sentido isso aqui mesmo. Lá tinha voz direta, até psicofonia, né, pelo que a gente vê. A gente tem esses termos hoje, mas naquela época não tinha esses termos, né? Mas provavelmente esses 3 primeiros aqui, né, que é o... Níger, Simeão. Isso, Simeão, Níger... Não, o Simeão e o Níger, Simeão, Lúcio e Manaém. Lúcio e Manaém, né? Provavelmente é uma dedução, não tenho certeza de nada. Eu estou pegando comentário pegando carona no comentário aqui do Bacon, que é um teólogo, tá? E ele é católico, então eu estou tentando fazer uma tradução de cultura aqui, tá? E aí o Barnabé, bom, ele tem uma personalidade muito importante, porque a gente percebe, além da figura bondosa, caridosa que ele tem, ele que cuidou do Saulo em todos os aspectos, né? Desde o início, né? Então ele que buscou o Saulo lá na hospedaria, ele que levou o Saulo para viajar com ele que levou o Saulo para Antioquia e ele que levou o Saulo para dar o start nesse trabalho. Na verdade, se a gente for parar para pensar, se o Barnabé tivesse falado para ele assim, não, Saulo, vamos mexer com isso não, você está inventando moda. Talvez o Saulo tivesse ou esperado mais ou desistido. Então, ele tem um papel muito importante, porque ele ouviu o que o Saulo falou e ficou, poxa, faz sentido. Vamos levar para o grupo e vamos decidir. Né? E ele foi inspirado naquele momento que Pedro pede para ela, que foi como hospedaria. Inicialmente, os apóstolos não quis atender eles. Aí ele foi como hospedaria. Aí mostraram quem? Barnabé. E Barnabé realmente percebeu, né? Claro que a espiritualidade estava agindo, que ele realmente estava transformado. E quando ele volta, ele convence os apóstolos. Porque se ele não tivesse convencido, poderia mudar totalmente o trajeto da história. Né? Mas tinha que acontecer. Né? Isso aí é coisa que a gente só faz lucubrações, assim. Perfeito, perfeito. E aí tem um comentário aqui sobre o Simeão, né? Aí fala assim, ó, Simeão era um nome hebreu muito comum. Ele era chamado de Níger, que em latim significa preto. Este homem, às vezes, é identificado como Simão Cireneu, embora essa identidade não possa ser provada. Tá? E o Manaém é legal, porque o próprio versículo já diz, e só clarificando, né? Ele pode ter sido um amigo íntimo do Herodes, ele pode ter crescido com Herodes, ele pode ter sido uma criança que foi colocada para brincar com Herodes. Então, ele teve um vínculo com ele, né? Mais ou menos profundo, mas ele teve um vínculo. Né? Bem interessante isso também. Porque a gente, às vezes, fica imaginando o que aconteceu que não está escrito nos textos. E aí, imaginar e pensar, por exemplo, numa figura como essa aqui do Manaém, o que ele não deve ter feito aí nos bastidores, né? Se ele tinha contato ou não com o Herodes ainda, se o Herodes ouvia ele ou não, né? E será que o Herodes consultava ele para alguma coisa?
Será que o Manaém foi lá e chamou a atenção dele para alguma coisa e assim por diante? Alguém falou algo? A Meire levantou a mão aqui. Vai lá, Meire, Meire. fica à vontade. Até irmão adotivo, antes de você falar. Pode significar até irmão adotivo. O Caibar Schutter fala que foi tipo assim, um irmão de leite. Isso. É um irmão de Isso. leite de Herodes. Pode ser. Ele até fala que o termo no texto é o síntropos, né? O título. Síntropos, que é a palavra grega para o que ele foi. E aí pode significar essas coisas, né? Bacana. Deixa eu ver aqui. E aí é legal porque ele fala assim que, evidentemente, essas personalidades estavam passando por um período especial, né, de serviço a Jesus. Então, vamos pensar, gente, o que é isso? Né? Eles eram as referências desse grupo que se reuniu ali, de pessoas. Eu não tenho ideia do tamanho, mas eu acho que não deveria ser tão pequeno assim. E pensar assim, por exemplo, uma situação de fragilidade de Jerusalém tão grande, esse grupamento acabou tomando a liderança do cristianismo temporariamente. Né? Então, a gente vê, o Hernani fala que Jesus movendo as pecinhas do xadrez, né? Então, tipo, eu estou encurralado ali com aquela torre, com aquele cavalo do lado direito, eu vou para o lado esquerdo, em silêncio, ninguém está nem percebendo, mas ele está movendo. Né? É muito interessante. E com as estratégias do amor. É muito bonito. E a estratégia do tempo, sem alarde. É bonito a gente ver isso. Porque eu não sei vocês, mas eu ainda percebo muito em mim. A gente fica esperando algo retumbante acontecer para mudar o curso das coisas. E a gente vai ver que os movimentos que realmente fizeram efeito na história, no cristianismo, foram silenciosas. Elas foram por um caminho inesperado, diferente, né? E aí tem uma parte que diz assim, né? Que eles jejuaram. Então, é muito bacana, porque a gente vê, para um processo mediúnico funcionar, o que a gente tem que ter? Uma união de pensamentos, de propósitos do grupo. Amizade sincera, olha, egoísmo, inveja, ciúme, essas coisas. Quanto mais silêncio fizer, mais espaço a gente dá para os bons espíritos se comunicarem. Então, quando a gente lê aqui que eles jejuaram, e aí, pelo fato deles estarem jejuando e orando, aconteceu toda a orientação espiritual. Eu vejo tão bonito, está escrito aqui em 2 palavras o que a gente estuda na doutrina espírita, sobre o processo da mediunidade. É muito legal, né? E é importante a gente entender bem essa questão aí, de que eles jejuavam e oravam impondo as mãos. São 3 acontecimentos aí muito importantes, que eles relatam em 3 palavras, mas que tem um significado muito grande. Porque a gente pensa assim... Tem alguém que quer falar? Ai, que estava oscilando a sim. internet. A gente pensa assim, jejum, né? A gente passou agora a Semana Santa, os católicos, eles falam muito sobre essa questão, né? De ficar um tempo aí, se abster de alguma coisa, de alimento. Outros já avançaram um pouquinho, né? Já não ficam só no alimento, tentam se conter em algumas outras coisas. Mas qual o significado real disso, né? Qual o significado que tinha isso para os judeus e qual o significado real disso tudo? Porque se eles ficavam jejuando e orando, e isso está nos Atos dos Apóstolos, é porque é importante. Aí não sei, Ramon, se você colocou aí, eu coloquei assim, ó, na tradição judaica, o jejum existe como perdão divino para todos os pecados, para todos aqueles que jejuassem durante 12 dias do ano no total. No mínimo 3 dias e 3 noites. Então, isso aí era
era importante mais para eles, que eles ficassem pelo menos 12 dias ao ano, que fossem 3 dias, né, e 3 noites consecutivas, pelo menos, para que Deus perdoasse os pecados dele. Mas esse pecado era perdoado por quê? Só porque eles ficavam sem comer nada ou não? Qual era o esforço que tinha por trás disso, né? O que a espiritualidade na época queria mostrar para aquelas crianças, que somos nós ainda crianças, né? É só se abster do alimento ou não? É que o jejum, ele traz uma questão de autocontrole, né? De você controlar os seus pensamentos, suas emoções, porque você sente fome, sede, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, a gente controlar os próprios pensamentos, esse controle sobre aquilo que a gente pensa, é muito difícil. A gente pode entender o jejum como essa oportunidade, né? Não que a gente está estimulando o jejum, não é isso, mas eu acho que esse significado é você aprender a lidar com as suas próprias emoções, ter controle sobre isso, e especialmente sobre as nossas dificuldades, os nossos medos, né? Os nossos anseios. Então, eu acho que ele traz uma disciplina, né? Sim. Isso mesmo. Eu vejo dessa forma, porque, voltando até no exemplo da mediunidade, é isso que a gente aprende, né? Então, por exemplo, no dia da reunião de desobsessão, qual que é a orientação? Cuidado, você não brigar com ninguém, cuidado com o que você vai fazer, com quem que você vai se sintonizar, porque o espírito já está perto de você. Mas não só por isso, né? O que a gente pensa, a gente cria fluidos em torno da gente, com base no conteúdo daquele pensamento. E isso atrapalha ou ajuda a sintonia acontecer para você ter a comunicação, principalmente de espíritos elevados. É o que eles mais têm dificuldade, é quando eles alcançam o médium que não está fluidicamente no jejum, vamos dizer assim. Uhum. Né? No verdadeiro jejum, né? Nesse Que é o quê? Que é a sintonia. Isso. Só que é interessante também, quanto mais a gente vai ganhando experiência, a gente percebe que não é um jejum de 3 horas que vai fazer a diferença para um processo desse. É a sua vida mesmo, né? Porque, no fundo, o que você se dedica de caminhos equivocados cria matrizes de culpa ou suscetibilidades que vão fazer esses fluidos reverberarem de você, independente de onde você esteja, né? Então, esse jejum tem tudo a ver, eu concordo com o que você falou, achei muito legal a sua explicação, Soraya, de autocontrole, de autoconhecimento, de elevação dos sentimentos. É isso mesmo. Né? Queria ver que o pessoal aí do online pensa sobre isso, sobre a questão dessa abstinência do jejum e a oração. O que seria isso mesmo? Mais profundamente, pensando nisso, de forma mais profunda. O Ramon deu um exemplo interessante sobre a nossa questão prática na mediunidade, né? Mas e na nossa atividade? O que vale a pena nós... Hernani. Por que vale a pena? Perdão. Eu penso que o jejum é como se fosse uma purificação. No caso, uma purificação física, né? Mas o jejum que eles faziam também era mental, né? Então, tinha essa questão que a Soraya falou, de disciplina, né? O autocontrole. Eu acho que é uma purificação por inteiro mesmo. Seria isso que eu pensei, né? Não sei. Isso mesmo. Só que eu acrescentaria algo mais, é uma purificação espiritual também. Né? Ela vai até mais além. Tem um texto aqui que eu peguei da internet, eu nem sei quem é o autor, tá? Eu trouxe para vocês, mas vale a pena a gente ler. Fala assim, ó, a proposição do mestre ia muito além da dieta alimentar. Ele trazia a ideia de abstinência moral, de abster-se de tudo aquilo que nos conduz aos excessos. Porque às vezes a gente come, gente, 200 gramas de alimento ali seria ideal para a gente vai lá e come 2 quilos. Né? Para quê? Aí fala assim... Tipo o que eu fiz hoje na hora do almoço. Fala ele assim de um jejum de comportamento doentio.
Este é o único caminho para a libertação das influências deletérias dos obsessores espirituais. Ou seja, você viver em harmonia, nem muito, nem pouco. Equilíbrio. O jejum é uma questão de equilíbrio. Se você come muito durante a sua vida, e por que você não se abster durante um tempo para fazer com que essa reflexão vire uma reflexão moral também, né? Aí ele continua. Aí ele já passa para a oração. A oração é primordial, pois nos liga ao Criador, nos purifica, que é o que a Angélica falou, os pensamentos e eleva a sintonia mental. Porque aquele que jejua, ele só consegue jejuar porque ele está em sintonia com a oração, mas não consegue. Junto dela, a mudança de comportamento, de direção nos propósitos de vida é fundamental. Os espíritos infelizes se ligam a nós através da sintonia com nossas misérias íntimas. Se deixarmos de cultivar tais misérias, se alterarmos a faixa mental, não haverá mais compatibilidade nesse plug psíquico. Ou seja, a partir do momento que a sua elevação está alta, e o jejum pode ser um start disso, você não tem ligação psíquica com os espíritos inferiores, ou mesmo encarnados inferiores, é onde você cresce moralmente. A privação das ações negativas, dos desejos malsãos, deve ser o jejum para a alma que deseja se libertar de qualquer influência espiritual inferior. A fé raciocinada e a ação no bem nos protegem de tudo. Não há o que temer, quando as mãos estão perfumadas pelas flores do bem que deixamos pelo caminho. Não há o que temer quando o coração está aquecido pela certeza que as leis de Deus são perfeitas e que a presença divina é constante em nossas vidas. Perante qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar, lembremos da lição do jejum e da oração. Lembremos deste medicamento poderoso que todos nós dispomos. Então, pessoal, essa questão do jejum aí é muito além da higiene. Fernando, Oi. esse jejum aí deles aproxima muito da meditação. Porque eu acho assim, que é um período de reflexão, de alinhamento espiritual, psicológico, da pessoa tomar consciência do melhor comportamento possível diante de determinadas coisas que você fez. Porque na meditação, a gente deve só observar o que vier à mente. Né? Então, você não deve fazer julgamento, você não vai querer justificar para você mesmo uma ação que você fez. Então, envolve essas coisas. Isso aí é profundo, não é só deixar de comer tal coisa. Isso aí é o de menos. Mesmo porque o próprio Jesus disse, né? Importante não é o que é, importante é o que sai. Então, não adianta você fazer jejum alimentar e ser uma pessoa totalmente desregrada em outros momentos. Se aquele jejum... Ele falou em jejum e oração, não é? Sim. O que Jesus falou? Vigiai e orai. É a mesma coisa. Esse vigiar de Jesus é a meditação. Você vai vigiar ali, você vai observar, você vai... Porque a gente vai... Como que a gente atua? Você vai fazendo as coisas sem parar, faz isso, faz aquilo. Às vezes você chuta o balde aqui, aquilo vai acumulando a coisa errada que você está fazendo. Você faz as coisas inconscientemente, né? Agora, na meditação, você vai observar o que vier. E o que vem é o que a gente fez de errado. Se você parar e observar os seus pensamentos, você vai ver o que vem.
É só você que vai saber, não precisa falar para ninguém. Melhor não falar, né? É tão bonito o Chico, acho que falava. Uma vez eu ouvi o Divaldo falando isso, né? Eles estavam conversando assim, eu não sei como as pessoas não conseguem viver sem a oração, né? E aí ele falava assim, eu oro para viver e vivo para orar. E a gente escuta, assim, puxa, mas o que será que ele quis dizer com isso? E o Hernando trouxe muito legal, que a oração é a grande ferramenta. Tanto da gente conseguir se manter sóbrio, vamos usar um termo assim, pelo menos aceso e trabalhando a mudança, como também é o grande veículo de esforço sequencial da mudança. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter experimentado sentir um ódio muito grande por alguém, ora por essa pessoa todos os dias, nem que se leve alguns meses, você vai perceber que vai dissolvendo o sentimento dentro de si próprio. Então, é um esforço paulatino, mas ao mesmo tempo diante de uma grande provocação, seja de um vício ou seja até mesmo de uma afronta que alguém te fez. É a própria oração que vai te sustentar também, né? Porque se você se entregar, aí você não consegue controlar. Então é muito legal, né? Tá tudo bem explicadinho. E a consequência, assim, eles falam assim que eles curavam através da imposição das mãos. Como que você consegue ser um canal, né, da espiritualidade divina, sendo que você não faz algum esforço? Então, qual é o esforço, né? É isso que o Antônio disse aí, né? Essa preparação toda, através do jejum, da oração, da meditação. E quando a gente faz isso, vocês que, né, trabalham na mediunidade sabem mais disso. Isso tudo colabora. Você fica mais autoconfiante, a espiritualidade atua melhor. Você levou um termo muito interessante. A gente sabe que existe a mediunidade de cura. Muitas vezes ela é um processo até mais anímico que espiritual. É o fluido que o médium tem e traz, que provoca esse fenômeno. Mas, por exemplo, citando os romances de Emmanuel, nos 50 anos depois, a gente vê a saga da Célia. Ela, jovenzinha, tudo que ela sofreu até chegar como irmão Marinho no final. E lá no final, como irmão Marinho, que ela estava vestida de homem, né? E ela é uma santa da Igreja Católica. Ela curava. Então a gente percebe que o eflúvio intercessório da fé e do amor ao próximo que ela construiu durante essa vida de compreensão profunda da vida fez ela ser capaz disso. É a mesma coisa do Chico, por exemplo. É esse eflúvio que brotava de um coração que entendia Deus, que entendia a vida, que entendia Jesus, que entendia a gente, que aceitava a gente. E aí era curador em tudo, né? Na palavra, no abraço, na presença. Só na simples presença, às vezes, né? Isso. Então, esse fenômeno a gente chama de mediunidade, mas a hora que ele atinge esse tônus da mudança verdadeira interior, ele é muito mais do que a mediunidade. Ele é amor mesmo, né? Ele é muito. E eu creio que o Barnabé aqui, o Saulo talvez ainda não. O Saulo a gente percebe que ele vai atingir esse ponto um pouco mais adiante. Mas o Barnabé já estava. Já. É porque eu acho que você torna o canal de comunicação, né, com o mundo espiritual, você torna esse canal, ele não sofre interferências, né, quando está pronto. Né, quando você está em oração, em meditação, você limpa, né? Eu acho que é isso. Então, você torna possível aquilo acontecer, você favorece para que as coisas aconteçam. E exige um esforço, não é tão simples. E aí as coisas acontecem naturalmente. E aí é amor puro mesmo, né? Como você está dizendo. Se você pegar lá no livro, por exemplo,
que fez a Célia fazer essa trajetória? Ela já era um espírito avançado quando chegou, mas ela estava despertando, ela tinha 12 anos, 18 anos, e ela, bom, sofreu um monte de calúnias, sacrificou-se por causa da mãe, estava sendo caluniada também, sem saber, porque ela não tinha certeza se a mãe estava errando. E ela assumiu o lugar da mãe com a criança que puseram lá para fazer de conta que era o bebê que nasceu da mãe dela. E aí você pega e fala assim, eu não tenho condições de fazer um sacrifício desse tamanho por alguém. Ela teve. E todos os algozes dela, ela perdoou um por um, instantaneamente. Então, mas é o que o cristianismo vem nos propor. A gente não vai conseguir atingir isso nessa encarnação, a gente precisa de várias. Mas a gente tem que enxergar que esse é o nosso destino, nosso propósito. Pessoal, alguém quer fazer alguma consideração sobre isso aí no online, na Gleide? Não. Gente, eu considero que Sobre? é sobre o que a gente está falando, é uma passagem de um livro do Psicografia de Emmanuel. Tem de calma. Ah, legal. Então, a Soraya vai fazer uma leitura, então, de um texto. Vou fechar aqui só rapidinho. Ah, legal. Ó, e aí, no finalzinho, ele fala que os libertou, tá? Então, estava querendo dizer que os libertou das responsabilidades que eles tinham lá. Provavelmente atribuições que eles executavam, tá? Só para... É o último pedaço aqui, que valeu a pena comentar. Soraya, pode mandar abraço. Ó, do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu acho que tem tudo a ver, porque eu lembrei que hoje de manhã no meu evangelho, foi esse texto, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Essa passagem do evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Agora é demais. Jesus, então, recebe a migalha da sua preciosa significação. Oi, tá dando subir? Não está ouvindo, Tony? Oi, Tony, você está falando com a gente? Sim, é que eu pensei algo. Não, vou falar um negócio, então. Sempre que a Soraya, sempre não, às vezes ela, quando fala ou lê, tá travando, eu não sei se é o local ali. Trava e onde ela corta, está né? sentada. Isso. Pode ser a conexão também. Vocês querem que eu repita ou não? Mas se puder, Repetir? por favor. A minha conexão Então- aqui está 90 mega. 90 Eu vou falar mais perto, tá bom? Obrigada, Vocês conseguem querida. Então, Obrigada. vamos lá. Então, tende calma. E Jesus disse, mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Aí eu acho que isso tem tudo, essa parte aqui com que a gente está falando. Os homens, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicando-lhe socorro, aguardam-lhe manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes.
Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Tem tudo a ver com Tem isso. tudo a ver. Que Jesus usou aquele momento para mostrar, né? Ou seja, ele vendo todo mundo naquela desordem, aquele desespero, e ele manda todo mundo se assentar, né? A calma, ele traz a ordem, ele traz a organização. Então, é dentro da gente, né, essa desordem. Então, assim, como que a gente pode querer alcançar alguma coisa se a gente Não tá... não vigia e não ora, né? Ou seja, a gente não precisa da meditação e da oração para se organizar internamente. Se a gente quer ser ouvido pelo Cristo, a gente tem que se organizar para isso, né? Tem que ter um esforço para isso, para que as coisas, para que os canais se abram. Eu até li também uma mensagem hoje, eu não sei se eu coloquei, Ramon, que eu te mandei, que chama casa mental. Que é isso, se você não tiver com a casa mental, corpo, perispírito, né, e o espírito, em harmonia, como é que você vai conseguir reajustar isso? Naquele momento, eu não lembro do Deixoso lá, eu acho que eram 5.000 pessoas, né, que estavam naquele lugar, e aparece o jovem com 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Gente, imagina o desespero, onde não tem, esse pessoal tudo está aqui para ouvir o mestre. Não tem comida. Aí chega lá, e Jesus fala, o que nós temos para comer? Aí o discípulo chega, acho que é André ou Felipe? Acho que é Felipe. Chega lá e fala, só tem uma pessoa com 5 pães e 2 peixes. E ele dá o maior exemplo de harmonia possível. Não, gente, calma. Senta todo mundo. Senta todo mundo aí que deixa comigo. Esse fenômeno da multiplicação, ele é muito bonito, porque a gente vai encontrar ele em tudo. Na natureza, na nossa vida, na construção da nossa fé. E eu sempre tive muita dificuldade nesse processo de tentar jejuar, de aprender a jejuar um pouco mais, né? Porque a gente sempre vai se desafiando a avançar. E aí você pega e pensa assim, tá bom, mas já que eu não consigo, então deixa para lá, né? Então, tipo, eu não consigo não ter raiva de fulano. Então deixa para lá, não vou nem tentar, porque eu não consigo nem rezar, né? Só que, quando a gente persiste, a gente percebe que daquela migalhinha, daquele ato, daquele segundo de oração sincera que a gente se esforçou para fazer, surgiu um outro. Abriu as portas para você aumentar mais um pouquinho. E depois aumentar outro pouquinho. E a partir daí de meses, de anos, de você construir esse novo hábito, você vai perceber que você já está muito melhor do que há 10 anos atrás. Talvez a gente vislumbre mais ainda, mas já é muito maior do que antes. Que começou da migalhinha e foi se multiplicando. Então, a fé, os hábitos, até mesmo, por exemplo, quando a gente faz um estudo como esse estudo vai para a rede lá no canal do Luz e Amor. É uma migalha. A gente sabe que os palestrantes famosos da doutrina, eles têm muito mais condições do que nós de transmitir os conhecimentos. Mas essa migalha que a gente leva chega em algumas casas, em alguns corações. E dali para frente, não sabe o que acontece. E é Jesus que multiplica dentro de nós e fora. A mesma coisa quando a gente olha para o exemplo que a gente dá na nossa vida, no dia a dia. Um bom dia que eu dei para alguém, né? Ou uma atitude que eu tratei uma pessoa, esses que são ignorados, né? Como é que é o termo? Os invisíveis. Um olhar de importância, uma fala de importância que você dá para alguém invisível. Dessas pessoas mais simples, mais pobres, que executam tarefas ditas menos importantes, talvez elas sejam mais importantes de todas. E o que isso vai multiplicar dali para frente? Na vida de quem recebeu, na vida de quem viu, né? Na vida de quem viu a gente ter uma reação boa diante de uma reação ruim.
Então, é muito bonito. Esse padrão da multiplicação, ele vem se estendendo desde quando Cristo esteve aqui. A gente olha e fala assim, mas engraçado, parece que não tem ninguém mudando. Mas e os mudados que não estão aqui com a gente? Né? Tem um monte de espírito aí que já seguiram os caminhos deles, porque mudaram. E aí a gente está no nosso momento, né? Então, esse fenômeno a gente vai enxergar em tudo no universo. Uma semente que vira uma árvore e multiplica frutos e mais sementes. E assim por diante. Eu queria pegar um gancho nesse assunto, que a gente vai entrar no assunto principal desse nosso encontro hoje. Eu queria ver aqui os amigos da licença, só para lembrar aqui. Aqui fala assim, ó, enquanto eles serviam ao jejum, ao Senhor jejuavam, disse o Espírito Santo, separai para mim a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha só, gente, a gente já estudou aqui no nosso estudo, que esse espírito que a gente está falando, esses espíritos que atuavam, são espíritos de uma ordem elevada, né? E que trabalhavam junto com Cristo. E esse Espírito Santo determinado aí, ele, através da voz direta, um fenômeno muito, muito particular, muito pouco conhecido, que acontecia na igreja de Antioquia, apareceu uma voz, que não era uma voz de um encarnado, e disse para o ambiente para separar Barnabé e Paulo, né, para a obra a que eles foram designados. Que obra seria essa, pessoal? Queria saber de vocês. Que obra esse espírito, né, da ordem da celestial, estava preparando para Barnabé e para Paulo? Gostaria de ver o comentário de vocês. Meire, o que você acha? A expansão do evangelho, né? Levar todas as gentes aos ensinamentos do Cristo, né? Expandir a mensagem da Boa Nova a todas as gentes, né? Penso não, acredito plenamente que seja isso, né? Porque se hoje a gente fala de evangelho, é graças a esses grandes espíritos que fizeram a base para todos nós, né? Dentro de muita luta, muito sacrifício, muita entrega, né? Muita renúncia. Então, eu falo assim, que esses espíritos são exemplo de superação para todos nós, né? Que às vezes por uma coisa tão pequenina a gente deixa de lado uma tarefa grandiosa, né? Às vezes, seja um prato de sopa que você consegue dar para um irmão dentro da casa espírita, seja você acordar de manhã e ir lá preparar a sopa, ajudar, né? Então, pequenas coisas, hoje eu estou com isso, estou com aquilo, hoje eu não vou, não, gente. A gente parar para pensar nesses espíritos que lutaram tanto, que sofreram tantas perseguições, hoje o que a gente faz é muito pequeno, é muito pouco, né? Lógico que cada um faz dentro das suas possibilidades, né? A gente sabe que hoje as situações são muito diferentes daquela época, mas em si, o conteúdo da mensagem, da missão, foi de muita entrega, de muita renúncia e de muito comprometimento com a mensagem de Jesus Cristo. E quando a gente fala na divulgação, né, da Boa Nova, do Evangelho, a gente às vezes pensa apenas em você chegar numa determinada localidade em que a igreja não estava instalada, a igreja, como o Ramon disse, né, não existia um núcleo ainda de pessoas afinizadas com aquela ideia, e fazer a pregação. Mas para Paulo, para Barnabé, para os apóstolos e discípulos do Cristo naquele momento, e isso deveria ser o nosso pensamento, era muito mais do que isso. E eu queria que vocês falassem sobre a questão teórica e prática, qual a diferença, né? Eles só falavam ou não? Ou eles vivenciavam aquilo? A Meire já deu uma deixa grande do sacrifício que eles fazem, né? Não é, Grande? O que você acha? Eu estou aqui refletindo, né, na mudança, na transformação de Paulo, e esses primeiros, né, cristãos no início do cristianismo, né, na pregação do cristianismo. E o evangelho, ele tem hora que a gente fala, nossa, paradoxo. Quando estudei, outro dia estudando obediência e resignação,
no capítulo Bem-aventurados, mansos e pacíficos, incrível. Mas os espíritos falam assim, ai, nesse mesmo capítulo, ai do espírito preguiçoso, que não dê ouvido atento às instruções dos espíritos. Usaremos do freio e a espora. Quer dizer, parece ter um contrassenso quando pede para que a gente tenha desenvolva a obediência, a resignação, tudo que os primeiros discípulos se dispuseram a desenvolver na tarefa evangelizadora, né? E é engraçado a violência, entre aspas, com que os espíritos falam. Usaremos o freio e ficou violento. O freio é spoiler. Ai daquele que não der dóceis ouvidos ao ensinamento. Então, quando a gente analisa todos os fatos, né, os acontecimentos na vida da gente, dos familiares, né, a gente tem familiares, nós nos desvinculamos um certo tempo, depois agora a pandemia está voltando, e eu fiquei muito surpresa de uma sobrinha já ter outro filho com problemas seríssimos cardíacos, que passou por umas 3, 4 cirurgias já, usa um aparelho aqui respiratório. Aí uma outra cunhada me mostrando fotos, eu fiquei assim, olha a experiência que esse espírito está passando, e a gente nem estava sabendo dentro da própria família que não estava sabendo dessa dificuldade dessa menina que passou todo esse processo com esse nenê. Eu fiquei assim, nossa, a gente desconhece tudo. Olha a luta desses espíritos, né, os acontecimentos com essas pessoas, da própria, experimentando toda essa dor, tudo isso, e a gente longe, né, um acolhendo, um visitando, dando forças, não é? E eu falei, nossa, isso me impressiona muito, a gente tem que prestar mais atenção mesmo, né, o que está acontecendo. Nem sabia, o menininho já fez 1 ano, eu desconhecia que essa sobrinha já tinha tido esse outro filho. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais desenvolver, né, dos primeiros cristãos, aí, o desenvolvimento, né, de tudo isso que se fala, jejum, oração, meditação, toda essa capacidade de assim, abater o nosso espírito, em primeiro lugar. Sim, jejum significa, como a Soraya falou, né, educar muito pensamento, sentimento, fazer esse trabalho no espírito mesmo. Porque se você for ver bem, tudo isso que aconteceu com os primeiros cristãos, essa vontade, essa determinação, essa obediência que você diz, ela tinha um propósito muito mais, claro, coletivo que individual. Eles praticamente não se preocupavam consigo mesmo. Eles estavam preocupados em servir. A gente, você deu o exemplo, Ramon, de perdoar. Às vezes a gente tem um pequeno contratempo, a gente passa uma existência inteira para perdoar. Você pega uns espíritos desses, como do livro Há 50 Anos, que perdoam várias pessoas que são apedrejadas, e continuam servindo e continuam amando. Qual o propósito disso tudo? Então, a gente percebe que através da doutrina espírita principalmente, que a questão do conhecimento de causa é muito importante para a gente ter uma atitude assim. E esses cristãos, eles tinham esse conhecimento, porque eles viveram com Cristo, com o Espírito da mais alta elevação possível. E que todo esse trajeto, apesar das dificuldades, o que valia a pena era o que você ia conseguir lá na frente. Então, isso é muito bonito. Essa questão de servir por servir, amar por amar, fazer a caridade por fazer, sem interesse nenhum, né? Então, eles não estavam lá propagando alguma ideologia deles, não. Eles estavam servindo por amor. Algo totalmente diferente. Mas é uma renúncia disso, né? A gente está prestando atenção muito nisso.
cada vez mais nós temos desenvolver em nós toda essa humildade, essa resignação, essa obediência, porque Você até quer ver? esse capítulo, ao contrário, nós agiremos com freio e espora, ai daquele que não prestar dóceis ouvidos ao ensinamento. A gente está lembrando da série de novo, né? É. Lá no finzinho do livro, eles contam um momento que depois esses espíritos se reúnem para reencarnar. Claro que a Célia não estava lá no meio, né? Tava o Ney e o Lúcio, tava uma galera lá. E aí o pessoal começou a ficar meio angustiado, porque aí a Alba Lucínia ia receber a Cláudia Sabina, eu não sei se ia ser irmã ou filha ali, algo assim. E ela começou a ficar angustiada, ela falou assim, mas eu já sei que ela é mandona, eu já sei que ela é caluniadora. Você vai me dar força, Jesus, para eu aguentar, conviver com isso? Aí começou, aí o outro falou outra coisa, não vou lembrar todas as falas. Aí começou a criar uma sensação, eu senti o que ela sentiu, eu fiquei imaginando, eu conviver com uma pessoa tóxica dessa, como é que seria, né? Aí, de repente, a Célia começa a baixar. A hora que ela começa a baixar, todo mundo lembrou no coração do que testemunho que ela deu e marcou as almas de todos eles. Ninguém perguntou mais nada. Então, por isso que a gente percebe aí, a gente pensa assim, eu falo por mim. Foi aí que eu entendi o valor desses missionários. Porque a gente pega e fala assim, mas ele se sacrificou, mas fulano não mudou nada. Não é assim que a gente pensa? A maior parte das pessoas não mudou nada. Teve essa pessoa aí na família aí que renunciou e ninguém mudou nada. Na hora que acontecem essas coisas, igual lá no plano espiritual, e no caso a Cláudia Sabina foi trazida do umbral, porque ela estava numa situação terrível, até ela foi sensibilizada pelas emanações da Célia. Por quê? Porque ela fez um marco no coração de todos eles, com todo o sacrifício e tudo que ela viveu. Nada é em vão, a gente tem essa visão, mas não é em vão. Então, mas eu estava... Quem quer falar? Amém. Amei. Deixa eu falar. Oi, Meire, fica à vontade. É que vocês vão comentando, eu lembrei de uma coisa, essa questão do jejum. Essa semana todos nós tivemos, assim, que fazer esse jejum como espíritas que somos, por toda essa questão que aconteceu no Brasil, aqui, a questão de ataque às escolas. Então, assim, é uma coisa que ficou reverberando muito, influenciou todos nós, nossos filhos, a gente que trabalha em escola. Então, eu penso assim, que essa foi uma oportunidade de fazer esse jejum espiritual, né? Manter a nossa conexão com Deus. Até hoje eu e o Leão estávamos conversando sobre isso, e manter firme a nossa fé em Deus. Porque se a gente for entrar nessa vibe de todo mundo estar pensando nessa bolha de coisas ruins e negativas, a gente está sendo cúmplice de tudo isso também, né? Lógico que você não vai achar que isso é uma coisa natural, não é. Mas a nossa missão, imitando esses primeiros cristãos que lutaram tanto para levar a mensagem de Jesus, a gente tem que fazer a parte contrária, né? Manter esse jejum dos pensamentos, pensar no bem, orar, entender que isso é um momento que vai passar, e manter firme o nosso pensamento em Deus, que existe um Pai amoroso que está no comando de tudo, né? A sua pleide de espíritos que está nos hospitais, nas escolas, então que ninguém está ao léu, isso aí, o mal não vai vencer o bem, como o Ramon falou agora da Célia, porque o bem, ele sobrepõe, ele contagia, né? Então, é algo muito forte. Então, o aprendizado que esses primeiros cristãos nos dão, a gente pode trazer eles para vários momentos da nossa vivência hoje, homens do século XXI, por tudo que a gente vem vivendo, porque os desafios hoje vêm de N lugares e situações, né? Então, esse jejum espiritual é agora que a gente tem que manter, né? Essa purificação, né? Não entrar nessa onda, nessa bolha de pessimismo e manter firme o nosso ideal, porque a gente sabe, né? Que Jesus veio para os doentes, né? Não para os sãos. Então, quem está são ainda, com um pouco de consciência, a gente tem que fazer a nossa parte, auxiliar Jesus Cristo nessa obra de regeneração. E ao mesmo tempo, né, Miri, usar a doutrina espírita como fé raciocinada. Sim. Porque você tem que tomar suas precauções também. Sim, Então, claro. esse amor colaborando para que
a atmosfera do planeta mude, a atmosfera do Brasil, no caso, né, com relação a esse assunto, mas, ao mesmo tempo, usando todas as ferramentas que a doutrina espírita nos dá de A precaução. prudência, né? É prudência, não é porque você tem fé que sua casa não vai ser roubada que você vai deixar as portas abertas. Deixa as portas abertas para o amor, para a fé, Mas, é claro, tomando as suas precauções. Importante você falar isso aí, porque a gente tem que aliar as duas coisas, sim. Sim, com certeza. Na E- verdade, o que está acontecendo é mais do que nunca um chamado a uma cultura de paz, né? A gente vai ter que acalmar as mentes, né? Aprender porque os nossos jovens estão adoecendo. E a gente precisa fazer alguma coisa. Ficar atento a tudo isso, né? Porque às vezes o filho da gente está ali, você fala, eu dei uma educação, fui na evangelização, tá tudo beleza. Então, é um alerta para todos nós, né? Que não é bem assim. Nós estamos lidando com espíritos, né? Então, igual o Erwin falou, a nossa prudência, o nosso cuidado, o zelo, tudo isso aliado à fé em Deus, porque a gente sabe que tudo isso são momentos que vêm para nos fazer refletir, vários questionamentos, né? Até dentro do próprio movimento espírita. Então, assim, a gente percebe que pessoas que estão há anos e anos dentro da doutrina, mas essa fé raciocinada ainda não está assim na sua assim, aceitável não, porque a gente vê pessoas disseminando coisas contra a ciência, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, né? Pensar muito em Deus mesmo e estudo, discernimento, né? E esse jejum espiritual. Iris, queria ouvir seu comentário sobre isso também, interessante que nós estamos falando aí, o que você pensa sobre isso? Olha, dessas coisas, tudo é muito importante, tá? Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender, valorizar dentro da gente, é o começo, sabe? A decisão de começar. Em cada situação dessa que vocês vê, por exemplo, quando foi falado do jejum para aquelas pessoas que estavam começando ali, talvez se fosse falar para eles de uma forma boa para eles meditar e tudo, eles não fossem entender. Então, a forma que chegaram para eles, falaram, vamos começar a jejuar, vamos começar para ir, para eles sentirem o que ia acontecer com aquilo. Então, assim, é plantar uma semente de acordo que cada pessoa tem condição de colher aquilo. Não adianta querer falar muito para quem ainda não chegou lá. Mas também a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, porque ele nunca vai chegar, ele está muito pequeno, ele não tem condição. Então, eu acho que por menos que uma pessoa aprender, por menos que a pessoa absorver, tem alguma coisa que a gente pode falar para ele começar. E todos nós também somos assim, a gente tem que valorizar o começo. Quantas vezes a gente chega perto de alguém que fala, tem tanto conhecimento e eu não sei nada disso, mas você começa, vou falar o meu exemplo aqui, quando eu comecei aqui no NEP, eu aprendi, eu não sabia nada do que eu sei hoje, eu sei muito pouco, mas em relação a de quando eu comecei, eu aprendi bastante. Então, assim, a gente tem que valorizar a cada semente plantada, né, saber que ela vai germinando, por mais que dê trabalho, por mais que for, ela vai crescer. A gente tem que aprender a valorizar cada coisa. Então, é isso que eu passo. Assim, em cada situação que eu vejo, eu costumo ver o tanto que a espiritualidade mesmo incentiva a gente a dar valor às pequenas coisas para chegar lá, né? Nossa, Iris, que bonito que você falou. É muito bonito, porque isso que você falou é o que nós estamos vivenciando aqui, e é o que o Paulo, nosso exemplo maior, que chegou. E ele chegou num ponto, através de uma migalha que ele foi, né, o Ramon falou, e ele chegou num alto ponto de envergadura espiritual, ao ponto de dizer assim, ó, tá em Gálatas 20. Fui crucificado com o Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só, em que ponto que chega um ser que começou lá de um suposto erro, que deu a volta por cima, que chegou no fim da sua existência, coroado, né, com o próprio esforço na plenitude, justamente.
Então, Iris, é perfeito o que você falou. É através daquela pequena palavra que nós comentamos aqui, através de alguma coisa que toca no nosso coração, que vai fazer despertar o ser angélico lá na frente. Bonito isso, né? Nada se perde, Não. né? Aprendizado, né? No esforço próprio, no esforço individual, porque não vai ser tomado pela força. Por isso que fala, né, que não vai ser tomado pela força. E quando eu tinha uma escola, eu estava lendo sobre evangelização de espíritos, um livro de Sacramento, que eu sou muito ligado, né? Então, o pai viu na minha mesa, era um católico, e ele falou, eu posso levar esse livro para eu ler? Eu falei, à vontade, leia. Aí ele voltou para me devolver o livro e falou assim, eu jamais educaria meus filhos com essa tendência, com essa linha, porque eles vão ficar uns bobos, eles não vão vencer na vida, eles não vão conquistar o espaço, como diz, material do mundo de hoje. Quer dizer, aí um comentário, né? Não justifiquei, né? Mas se ler o Evangelho, qualquer ele que seja, o Evangelho de Jesus é essa mensagem de equilíbrio e dessa força espiritual mesmo. Por isso que são mansos e pacíficos, resignação, obediência, virtudes, e que eles não entendem que essa força do sentimento é que vai mudar, e não a força, o poder que vai comandar. Mas o futuro já está. Por isso que os Espíritos falam no Evangelho, usaremos do freio histórico, ai daquele que não fizer dóceis ouvidos aos ensinamentos. É o fruto da escolha, isso aí. É a lei de cada Ele cada vai tempo. tentar, na violência, no poder e na força, até que ele verifica que não é por aí. Ô, Gleide, você tinha que falar para ele, ó, atente-se ao título do livro, Evangelização de Espíritos, não de Corpos. Tá falando de cores diferentes, né? Exato. Você está falando de alto, eu tô falando de B. E você vê que eles entendem o Evangelho como uma coisa frouxa. Vai formar um frouxo, vai formar um perdedor, vai como diz. E dá-se a impressão até que o Cristo foi um crucificado, um perdedor, na verdade. E ao contrário, a força está no sentir, no sentimento, na mudança, na transformação moral. E eles ainda não acham isso. A maioria ainda acredita na força, no império do poder e no império da competição, e eu que vou dominar, e eu que vou não vou ficar, não ser um perdedor, né? Isso aí é aquela cultura arcaica ainda, né? Tem até hoje. Aí pensa, fala assim, o filho apanhou, a mãe vai lá e vai bater nele. Quer dizer, gente, umas coisas que passou. Um dos prefácios mais lindos de Emmanuel, apesar que todos são maravilhosos, é do livro Ave Cristo. Por mais que a tormenta aconteça, Cristo reina. Então, quantos impérios não passou ao longo desses milênios que Jesus esteve na Terra? Mas o Cristo reina. Nada. Passou tudo. Império Romano, tudo passou, né? Babilônia, um dos maiores, passou. E hoje nós estamos aqui falando de Jesus Cristo, então quer dizer, o reino é dele mesmo, não tem outra escolha para os espíritos, né? Legal. O Ramon vai fazer uma leitura, não sei, Ramon, ou comentário? Sei. Não, vou ler. Mas é porque, nessa questão da obra, para a gente ocupar o nosso local na obra, a gente tem que servir. Que Jesus falou, né?
quando os discípulos estavam discutindo quem que era o maior entre eles. Aí Jesus foi lá, pegou a bacia, tirou o manto lá, ficou só aquele negócio tampando as partes, e foi lavar os pés de todos eles. E a gente vê que o Paulo e o Barnabé e todos os discípulos, a partir do momento que eles descobriram no seu mundo interior a mudança verdadeira, eles passaram a servir. Né? E aí eu vou ler um texto aqui sobre isso. Aqui. Isso é muito bom. É um livro que está é um texto que está na Apostilas da Vida, do André Luiz, que chama O Bem-aventurado. Na paisagem invadida de sombras, a multidão sofria e lutava por encontrar uma porta libertadora. Na movimentação dos infelizes, surgiam conflitos e padecimentos, incompreensões e entraves, que somente serviam para acentuar a penúria e o medo, as aflições e as feridas reinantes no caminho. Alguns beneméritos apareceram com o objetivo de solucionar o enigma da região. O culto orientador intelectual elevou-se à grande tribuna, envolvido igualmente de trevas, e procurou instruir e consolar a compacta fileira de sofredores, conquistando o respeito geral. Contudo, nem todos lhe compreenderam as palavras, e áridas discussões se fizeram no vale da espessa neblina. Veio o grande benfeitor, e compadecido, distribuiu vasta provisão de alimento, e agasalho aos famintos e aos nus, merecendo o aplauso de muitos. Entretanto, achava-se limitado às possibilidades individuais, e não pode atender a todos, perseverando o império da dor no círculo popular. Surgiu um médium, e dispôs-se a curar os corpos doentes, e amparou a comunidade, quando lhe foi possível, recebendo expressivo reconhecimento, mas não conseguiu satisfazer a exigência total do extenso domínio de sombras, mantendo-se o vale na antiga situação de expectativa e discórdia. Apareceu um filósofo e aconselhou regras essenciais de meditação, atraindo o carinho e a gratidão dos pesquisadores intelectualizados. No entanto, era incapaz de resolver todos os problemas, e a paisagem prosseguiu dolorosa e escura. Mas surgiu um homem de boa vontade que, depois de recolher bênçãos e valores no serviço aos semelhantes, acendeu uma luz no próprio coração. Maravilhoso milagre surpreendeu o vale inteiro. Nem mais contendas, nem mais reclamações. Precipitou-se a multidão para a claridade daquele que soubera transformar-se em lâmpada viva e brilhante, descortinando a estrada libertadora. Tal benfeitor correspondia à exigência de todos e solucionar o problema geral. E, por bem-aventurado, avançou para a frente, com o poder de guiar e auxiliar, por haver improvisado em si mesmo o poder silencioso de amar e servir. Não duvidemos em nossas dificuldades de aprender e ensinar, recebendo as luzes do alto e distribuindo-as no grande vale da luta humana. Todos os títulos de fraternidade e benevolência são veneráveis, mas o coração que se une ao Cristo e se converte em luz para todos os companheiros da romagem terrestre é, sem contestação, o autor feliz da caridade maior. Eu penso assim, para os discípulos como um todo, né? Terem conseguido acender essa luz, eles conseguiram. eles aprenderam a servir, né? Eles aprenderam. Aprenderam a amar e servir. E o Barnabé e o Saulo estavam aqui, né? E servir não é algo fácil, né? Pensa nisso agora. Exige
uma sublimação mesmo, né? Porque não é a tua necessidade, é do outro. E essa chavinha é difícil pegar. Ah, então, sim. O servir, e a gente pode fazer o exercício do servir no nosso cotidiano, né? Atendendo uma pessoa, conversando com alguém, isso é servir, né? O exercício do servir. Mas ele não é uma tarefa fácil, porque ele também não pode ter julgamento. Você servir sem julgar é algo difícil, a gente não é fácil. Dentro de casa, né? A gente pode escrever. Aquela tarefinha fácil, vamos começar dentro de casa. Forma anônima. Não é? O que é o servir a Deus, né? Servir a Deus é fazer o que Ele espera da gente, toda hora. E Ele espera da gente coisas maiores do que o que a gente dá conta de dar? Não, também. Ele sabe o alcance do nosso olhar. Então, se a gente começar a calibrar a nossa atenção, né? Porque é um servir assim, é um servir para comigo mesmo e um servir para o próximo. Porque a circunstância que me cerca é para mim transformação, em primeiro lugar. Se eu estou distraído e não observo, eu só me rebelo contra ela, faço estrago e não aprendo. Agora, se eu presto atenção nela e falo, bom, o que me cabe aqui, né, de aprendizado para mim, de atitude do externo, para as pessoas que estão aqui em volta. Qual a forma cristã de eu fazer isso? Aí é aquela migalha. É uma migalha agora, dali a pouco é outra, dali a pouco é outra, o olhar vai saindo das escamas do olhar e a gente vai enxergando mais. A gente vai enxergando mais pessoas, a gente vai tendo mais empatia. E aí legal. Aí a luz vai se fazendo, né? É o servir a Deus. Sabe o que acontece, Ramon? A linha entre vamos falar assim, o bem e o mal é muito tênue. Então, se a gente quer saber discernir isso, a gente pensa assim, o que eu estou pensando, o que eu estou tentando buscar, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para todo mundo. Porque às vezes a gente tem que pensar na gente em alguns momentos, mas de forma geral, a gente tem que pensar no bem de todos. E muitas vezes a gente age só para o nosso bem. Sendo que esses servidores aí, eles agiam em favor do bem comum, para todo mundo. Não queria saber se era romano, se era gentil, se era judeu, se tinha determinado pensamento ou não, eles amavam. E a doutrina espírita vem nos mostrar isso, né? Amar, fazer o bem sem pensar a quem. Não dê a sua mão direita, aquela questão da mão, né? A caridade verdadeira é essa. E às vezes a gente não consegue separar isso, né? Às vezes a gente pensa primeiro só na gente. Na hora que eu estiver bem, aí deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisinha, né? Mas tudo é um caminho que a gente tem que perseguir, né? Às vezes hoje a gente está começando com pequenos passos e a gente vai fortalecendo isso. Até chegar num ponto, né? Não é é Cristo que vive em mim, né? Olha que ponto que chega. Eu sou reflexo do Cristo, que é reflexo do Pai. Que superioridade, né? Muito grande. Acho que a Miriam Que a Jo Jo escreveu. Jo, você quer falar alguma coisa? Não sei. Onde que é o texto aqui, Ramon? Tá no chat. Não, tá tudo muito lindo, viu? O texto que o Ramon leu também, muito lindo aí. Pode falar aí, Jo. Não, querido, é que tá tudo muito lindo, muito, né, assim, uma sintonia, né? Igual a Soraya falou, desde o estudo dela de manhã, então a gente vê que tudo é preparado, né? A gente fica mesmo ligado, né, em sintonia. Maravilha, gente. É as migalhas, né, Ju, que o Ramon falou lá, que Deus vai jogando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí a gente já forma um pouquinho mais. É verdade. Vai constituindo essa Vocês foram refeição. falando de servir, eu lembrei de uma música que a gente canta lá no coral, aí eu pus um pedacinho dela, que fala que amar e servir é ser feliz. E é verdade, né? Legal. Mas a gente sabe, né? O dele tem que Dele tem que apertar. eu também esqueço. A gente sabe de todas as dificuldades, né? A Soraya falou isso, né? Servir é muito difícil. Porque às vezes você imagina
o servir de uma forma e a hora que você vai praticar é totalmente diferente, né? Existe até resistência, dependendo da forma que você vai servir, a outra parte não está preparada, ou você também não está preparado da forma que você achou que era na hora de servir, então... Mas aí tem um texto aqui, eu vou aproveitar seu embalo, Ramon, e ler, chama Não Esmoreças. Pra gente não... Não esmoreça. Pra gente começar a semana. Não temas as coisas que tem de sofrer. Confia na divina providência que te deu a vida e nunca esmoreças. Ainda que os teus melhores propósitos apareçam frustrados, não te desencorajes nas empresas de elevação. Perseverança é a base do êxito na realização de todas as boas obras. Ainda que as tuas mais belas esperanças se esfumem ao toque de inesperados desenganos, não te abata sob o peso das inquietações desnecessárias. Recomeço de ação desmantelada é construção de segurança. Ainda que te acusem indubitavelmente com recordações de delitos dos quais não tiveste o mínimo conhecimento, não te afaste dos encargos que a existência te reservou. O tempo falará por ti no momento oportuno. Ainda que a tarefa em tuas mãos se mostre aparentemente perdida, não desesperes. Fracasso é lição para que se faça o melhor. Ainda mesmo que essa ou aquela enfermidade te ameace a estabilidade orgânica, não desanimes. O auxílio invisível da espiritualidade superior possui veículos inúmeros de socorro, a fim de trazer-nos reequilíbrio e renovação. Ainda mesmo quando as afeições mais queridas te deixem a sós, não te permitas entorpecer os braços ante o frio da solidão. O amparo da vida maior te guiará no rumo de corações outros, que te abençoem a presença e te garantam as energias, para que não falhes nas realizações edificantes para as quais te diriges. Seja qual for a provação que te assinale o caminho, jamais esmoreças. Mantém-te na confiança em Deus e espera por Deus, trabalhando e servindo na edificação do bem de todos, tanto quanto isso te faça possível, porque Deus também confia, esperando por ti. Emmanuel, livro Recado do Além. Eu achei muito, muito interessante, porque de todas os puxão de orelha que ele dá na gente, para a gente não esmorecer, ele fala aqui, ó, o que aconteceu lá na igreja de Antioquia. O amparo da vida maior te guiará no rumo dos corações outros. Sabe por quê? Porque às vezes na sua mudança, você perde muita coisa. Você perde uns amigos que você tinha, que hoje você não pensa igual. Você perde, às vezes, algumas pessoas que não pensam igual a você. Mas, do outro lado, você ganha tanto. Porque você ganha daqui, ganha de lá. Né? É uma troca muito boa. E mesmo porque a sua transformação vai ajudar aqueles amigos lá que, de repente, ficaram um pouquinho para trás. Aí depois ele vem, ó. Mantente na confiança de Deus e espera por Deus. Ou seja, tenha calma. É o que você leu lá. Não, espera. Tem hora que não adianta ficar louco. Espera. Trabalhando e servindo na edificação do bem de todos. Né? Vamos pensar em todo mundo. Muito legal isso aqui. E Deus continua esperando por ti. Eu deixava em mim. Bernardo, Fala, chefe. com sua licença, eu pesquisei aqui no GPT sobre como era o jejum dos judeus. Como é um pouco grande, eu vou colocar lá no grupinho, e é interessante, porque o jejum era uma prática muito forte entre eles. E tinha vários tipos de jejum. O mais importante é o Yom Kippur, que é o dia, uma vez por ano, né? Aí tem jejum de vários tipos lá, de vários gostos, pode até escolher, quem quiser fazer. Mas eu vou colocar no grupo, que é meio longo, para mim ler aqui ia gaguejar muito. Legal. Para a cultura, né?
No livro de Levítico, o terceiro Apesar livro do que nós já Pentateuco, atingimos aí na discussão o nível mais elevado da discussão, né? Sim, mas Esse- aprofundado. Esse nível aqui que eu vou citar é o nível mais literal. Pode falar, Ney, desculpa. é que eu falei, essas práticas de purificação está em Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, mosaico. Então, tem tudo isso lá, em Levítico. Vai ver que o GPT tirou de lá. Pode ser. Pessoal, nosso tempo já se esgotou, né? Que Bom, pena. né? Que pena. Estava tão bom. Nossa, passou muito rápido. Muito rápido, né, João? Precisa aumentar isso aqui para 2 horas, né, João? Incrível. Muito bom, gente. Legal. Mas fala de evangelho, é uma pequena igreja que está montada aqui, né? Online e ao vivo. É O verdade. reino de Deus está em Graças nós, a né, Deus. Ney? O reino Com de Deus não certeza. está em pedra, em parede. Está dentro de nós. E dentro de nós. Isso aí, o Ramon vai fazer a prece para a gente, então, de encerramento. Querido Mestre Jesus, nosso coração fica ansioso diante de tantas belezas, de tantos cumes a serem alcançados, mas ao mesmo tempo nos angustiamos de ver quanto falta, Jesus, para nós entendermos profundamente. Então, queremos pedir que o Senhor nos ajude sempre. Sabemos que não chegaremos ao destino final se não rompermos passo a passo dessa caminhada. Muitas vezes, os nossos pés sofrerão os impactos das dificuldades. Mas se o Senhor nos der a mão, nós asseguraremos e prosseguiremos. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Por cada um dos meus amigos aqui presentes neste estudo. Obrigado pelos espíritos amigos que estão em outro plano, mas estão velando por nós. Eles nos amam tanto. Nesses momentos nós podemos sentir o amor deles. Investir em nós, para nós prosseguirmos na nossa caminhada. Por isso eu agradeço e peço por eles também. Eles recebam a nossa gratidão. A nossa casa, Senhor, nossa luz e amor, possa também contar sempre com a sua bênção, com a sua proteção. E que a nossa semana possa ser uma semana recheada de experiências de crescimento, de amor, de perdão e de fé. Que assim seja. Isso aí, pessoal. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até domingo que vem. Tchau, gente. Fica com Tchau, Deus. amigos queridos. Boa Gente, semana até a todos. semana que vem. Muito obrigado. Beijo hein? carinhoso. Tchau. Tchau, Fiquem com Deus. pessoal. Tchau, pessoal.